Olá pessoal, prazer em encontrar vocês mais uma vez. Estou aqui para análise de mais um informativo do Superior Tribunal de Justiça. Dessa vez, o informativo 672 do STJ. A gente teve muita decisão envolvendo o direito civil, o direito registral e o direito do consumidor. Vamos lá, porque esse vídeo eu acho que vai ser um pouco longo. Galera, primeira decisão, RESP 1.804.965 de São Paulo, uma decisão que fala sobre aquisição de imóvel no sistema financeiro habitacional. Seguindo o nosso ritmo, aquele clássico que você conhece, vamos ler o destaque e comentar. O destaque diz: os vícios estruturais de construção estão cobertos pelo seguro habitacional obrigatório vinculado ao crédito imobiliário concedido pelo sistema financeiro de habitação, ainda que só se revelem depois da extinção do contrato. Isso aqui já era uma questão, eu até postei no Instagram essa decisão quando ela saiu e comentei, né? O sistema financeiro imobiliário, ele é regulado pela lei 9514 de 97, a mesma lei que trabalha com a incorporação imobiliária. E o sistema financeiro de habitação tem uma relação direta com a 11977 de 2009, que é a lei do programa Minha Casa Minha Vida, que teve todo o seu capítulo 3 revogado pela lei 13465 de 2017, no que diz respeito à regularização fundiária. Mas fato é que questões referentes ao sistema financeiro habitacional, muitas ainda estão reguladas pela 11977 de 2009. Então, imaginem um financiamento habitacional e o agente financeiro escolhido pelo governo é a Caixa Econômica Federal. Eu celebro com a Caixa um contrato de mútuo, a Caixa me empresta uma determinada quantia, eu adquiro o imóvel e transfiro a propriedade do imóvel para a Caixa Econômica em garantia de pagamento através de um contrato acessório ao contrato de mútuo chamado alienação fiduciária. Quando eu celebro o contrato de mútuo com esse agente financeiro, eu contrato obrigatoriamente nessa contratação por adesão um seguro habitacional. E é justamente sobre isso que o destaque diz. Olha, esse seguro habitacional que é contratado no momento da celebração do mútuo com alienação fiduciária, ele cobre vícios estruturais na obra, porque quando o imóvel ele é entregue na atividade de incorporação imobiliária, já que eu comprei aquele imóvel na planta, quando eu adquiro o imóvel, a chave me é entregue, tem vícios estruturais nesse imóvel. O seguro cobre esses vícios? Cobre. A ideia é essa. Os vícios estruturais de construção estão cobertos pelo seguro habitacional obrigatório vinculado ao crédito imobiliário concedido pelo sistema financeiro habitacional. Então, a controvérsia diz respeito à amplitude daquele seguro. Então, ele cobre vícios de qualidade na obra, especificamente no imóvel adquirido no âmbito do sistema financeiro habitacional. Decisão, inclusive, que eu já comentei, já trouxe a notícia postada anteriormente no Instagram. Beleza, gente? Vamos lá, vamos seguir. Próximo recurso, RESP 1.689.220 do Rio Grande do Sul. E aí o destaque é: incidem juros e correção monetária sobre a avaliação do conteúdo econômico de cotas sociais de empresa objeto de partilha em divórcio, que após a separação do casal, sob a administração exclusiva de um dos cônjuges, ficou sob a administração apenas do cônjuge varão, encerrou suas atividades comerciais. Galera, questãozinha simples. Primeiro, as cotas sociais de uma empresa são objeto de partilha, por favor, ninguém tenha dúvida com relação a isso. Se eu titularizo 50% das cotas de uma determinada pessoa jurídica, adquiri essas cotas no bojo do meu casamento, sou casado pelo regime da comunhão parcial de bens, a minha esposa ela é meeira com relação a essas cotas em uma eventual partilha de bens. Agora, o ponto controvertido do julgado não é esse. O STJ está partindo do pressuposto que isso é uma coisa natural. Claro que as cotas de uma PJ entram na partilha quando há um determinado divórcio. A questão é quanto à incidência de juros e correção monetária no que diz respeito ao cálculo, à avaliação
do conteúdo econômico dessas cotas. A partir de que momento incidem juros e correção monetária na avaliação desses valores? Porque se a empresa continua na administração de apenas um dos cônjuges, quando ocorre a partilha lá na frente, o valor arbitrado dessas cotas sofre ou não sofre uma avaliação, sofre ou não sofre uma atualização. Quando a gente vai para o inteiro teor, logo no primeiro parágrafo ele diz: cinge-se a controvérsia a saber se incidem juros e correção monetária desde a citação até a data do efetivo pagamento, na forma do artigo 389 do Código Civil. O 389 é o artigo base da responsabilidade civil contratual. E ele vai dizer que os juros e correção monetária na responsabilidade contratual incidem desde o momento da citação, diferente da responsabilidade extracontratual, em que os juros e a correção incidem desde o momento em que o ato ilícito é praticado. Então, aqui a ideia é que desde o momento da citação, no caso para o divórcio, incidam juros e correção monetária no que diz respeito ao valor das cotas sociais. Então, eu separei aqui um trechinho do inteiro teor. Primeiro ele diz que a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a possibilidade de partilha em ação de divórcio da expressão econômica resultante dessas cotas sociais. Agora o trecho que eu separei, né? Na presente situação, por sua vez, discute justamente realidade fática em que o varão ficou na posse e administração da pessoa jurídica que encerrou suas atividades após a separação. Então, houve a separação, a empresa encerra as suas atividades, avaliação do valor das cotas, citação na ação de divórcio. Será que a avaliação deve sofrer uma atualização monetária e também a incidência de juros desde o momento da citação para o divórcio? O STJ entendeu que sim. O STJ entendeu que o valor avaliado das cotas sociais, a esse valor devem incidir juros de mora e correção monetária contados a partir da citação para o divórcio, combinado com partilha. Vai bem o STJ, já que as cotas, na verdade, elas demonstram a expressão econômica, a expressão econômica daquela determinada empresa, esse é o objeto da partilha, a atualização deve existir em razão da PJ ter ficado na posse exclusiva de apenas um dos cônjuges, beleza? Bom, até um trechinho ele diz, né? Tendo em vista que o encerramento da empresa não deve impor ao ex-cônjuge que ficou privado do patrimônio relativo às cotas o ônus de arcar com os prejuízos decorrentes da administração exclusiva, incabível o afastamento dos juros no pagamento das perdas e danos sobre o valor financeiro do mencionado bem, sob pena de o assim o fazer, cristalizar indevido desequilíbrio na divisão de bens pactuado quando dá partilha. Então, recai sim juros e correção monetária sobre esse determinado percentual de cotas, expressão econômica das cotas. Vamos seguir. Terceiro julgado, recurso especial 1.735.712 de São Paulo. Olha só, é um julgado que envolve direitos da personalidade, um julgado bem interessante, fala sobre a exposição pornográfica não consentida, rosto da vítima não evidenciado e relevância. Olha só o destaque. Na exposição pornográfica não consentida, o fato do rosto da vítima não estar evidenciado de maneira flagrante é irrelevante para a configuração dos danos morais. Vejam, quando a gente fala de tutela do direito à imagem, você tem logo que correr para o artigo 20 do Código Civil. E a gente está falando aqui de um uso de imagem alheia sem autorização do seu titular. O uso de imagem alheia sem autorização do titular pode ser um uso legítimo ou um uso ilegítimo. O uso é legítimo, por exemplo, quando cumpre com o dever de informar. Quando um jornal coloca foto de um criminoso sem a autorização desse criminoso, é um uso legítimo de imagem alheia porque está ali em cumprimento ao dever de informação. Ponto. Agora,
Quando é que o uso é um uso ilegítimo? O nosso Código Civil, ele elenca algumas hipóteses exemplificando o uso ilegítimo de imagem alheia quando não autorizada pelo seu titular. O caso que chega ao STJ é o uso de imagem alheia sem autorização do titular, por óbvio, em questão de exposição pornográfica. E aí logo no primeiro parágrafo do inteiro teor, ele volta a tecer comentários sobre um tema já consolidado no Superior Tribunal, que diz, a exposição pornográfica não consentida, da qual a pornografia de vingança é uma espécie. Então o STJ já falou sobre pornografia de vingança em várias situações. Casal que, por exemplo, se divorcia, ou um namoro que acaba, enfim, uma união estável que se dissolve, e um dos envolvidos divulga vídeos de momentos íntimos desse determinado casal. É a pornografia de vingança, exposição pornográfica não consentida. Nesse caso do julgado, foi exatamente isso que aconteceu, só que quando uma das partes disponibiliza o vídeo pornográfico sem autorização da outra, não aparece no vídeo o rosto da vítima. E aí a vítima vai ao judiciário, pede a condenação do ofensor em danos morais e a defesa desse ofensor no sentido de dizer o seguinte, olha, o vídeo não mostra o rosto, pode ser uma exposição pornográfica de qualquer pessoa. E aí a situação controvertida é, para gerar dano moral, em razão de uma pornografia de vingança, em razão de você mostrar o vídeo de alguém numa exposição pornográfica de alguém sem o consentimento, para gerar dano moral precisa aparecer o rosto? O público em geral tem que identificar aquela pessoa ou não? Esse é o ponto importante. O público em geral tem que identificar ou não? E aí o STJ, a meu ver, vai muito bem dizendo o seguinte, olha, não precisa identificar, o público em si não precisa ter conhecimento de quem é aquela pessoa exposta, porque ela sabe que o vídeo é dela. Então, a pessoa que foi exposta sabe que o vídeo que está circulando é dela. Olha só um trechinho que legal aqui no inteiro teor. O fato do rosto da vítima não estar evidenciado nas fotos de maneira flagrante é irrelevante para a configuração de danos morais, uma vez que a mulher vítima da pornografia de vingança sabe que sua intimidade foi indevidamente desrespeitada. E, igualmente, sua exposição não autorizada lhe é humilhante e viola flagrantemente seus direitos da personalidade. Então, o fato dela saber que a imagem é dela já causa violação aos seus direitos da personalidade, no caso, imagem e intimidade, causando, portanto, um dano moral indenizável. O julgado faz referência ao artigo 21 da Lei 12.965 de 2014, o Marco Civil da Internet, e vai falar sobre a questão e responsabilização dos provedores, E ele diz que, na verdade, o artigo 21 do Marco Civil não abarca somente a nudez total e completa da vítima. Tampouco os atos sexuais devem ser interpretados como somente aqueles que envolvam conjunção carnal. Então, a exposição de uma foto exibindo uma nudez, independentemente de você ter uma foto de conjunção carnal ou não, por si só já é considerado uma exposição pornográfica, pornografia de vingança, já gera dano moral. E o ponto controvertido, bacana aqui, que realmente a gente tem que aplaudir a decisão, é de que mostrar ou não o rosto é irrelevante. A vítima sabe que é ela e, portanto, isso já gera um dano moral. Vai bem o STJ aqui. Próximo julgado, RESP 1.809.548 de São Paulo, tá? Envolve tanto o direito civil quanto o direito processual, fala de cessão de direitos hereditários. E aí vocês sabem que nós temos dois tipos de renúncia da herança. Nós temos a renúncia abdicativa, que é aquela realizada em favor do monte, e temos a renúncia translativa, que é aquela realizada em favor de um terceiro. A regra geral é a renúncia abdicativa. Então, se uma pessoa morre e deixa filho 1, filho 2 e filho 3, e o filho 1 renuncia ao seu 1/3, se ele não diz nada,
é uma renúncia abdicativa. Esse 1/3 será dividido entre os demais sucessores de mesmo grau, de mesma classe. Agora, nada impede, por força do artigo 1793, 94, 95 do Código Civil, a renúncia translativa, que é a chamada cessão de direitos hereditários, quando o F1 transfere o seu 1/3 para uma outra pessoa que não compõe aquela sucessão, não integra aquela sucessão hereditária. E olha só o destaque desse julgado. A cessão de direitos hereditários sobre bem singular viabiliza a transmissão da posse, que pode ser objeto de tutela específica na via dos embargos de terceiro. Olha um trechinho do inteiro teor. No caso, busca-se a comprovação da propriedade e posse do imóvel objeto da penhora por meio de embargos de terceiro opostos por adquirente de direitos hereditários sobre imóvel pertencente a espólio, cedidos a terceiros antes de ultimada a partilha, com a anuência daquelas que se apresentavam como únicas herdeiras, a despeito do reconhecimento de outros dos sucessores por sentença proferida em ação de investigação de paternidade, acumulado com petição de herança. Então, antes de ocorrer a partilha, os sucessores realizaram a cessão hereditária de um bem singular, no caso, um imóvel. Depois, o imóvel é objeto de uma disputa judicial e o ponto controvertido é: aqueles cessionários, aquele adquirente de direito hereditário, tem legitimidade para opor embargo de terceiro? Vocês sabem que o embargo de terceiro, ele visa questionar uma constrição patrimonial supostamente indevida. É jurisprudência pacífica no STJ de que basta ter posse para já ter legitimidade para a oposição de embargos de terceiro. E aqui, o cessionário em cessão de direitos hereditários, aquele que adquiriu antes da partilha um determinado bem singular, um imóvel, ele tem legitimidade para opor embargos de terceiro, tendo em vista essa suposta constrição patrimonial indevida que ele sofreu no imóvel? O STJ disse que sim. Olha só um trechinho do inteiro teor. O fato de não ser a cessão de direitos hereditários sobre bem individualizado é eivada de nulidade, mas apenas ineficaz em relação aos coherdeiros que com ela não anuíram, é o quanto basta para, na via dos embargos de terceiro, assegurar à cessionária a manutenção de sua posse. Um dos sucessores não admitiu a cessão de direitos hereditários daquele bem singular. Então, o STJ diz que, diante dessa ausência de autorização de um dos sucessores, aquela cessão hereditária, ela existe, ela é válida, mas não produz efeitos em relação a um dos sucessores, razão pela qual o adquirente do bem, o cessionário do bem, pode opor, sim, o embargo de terceiro. Salienta-se, ademais, olha só um outro trechinho aqui, que admite-se a oposição de embargos de terceiros fundados em alegação de posse, advinda do compromisso de compra e venda. Tanto que ele faz menção à súmula 84 do STJ. Olha a súmula 84. É admissível a oposição de embargo de terceiro fundada em alegação de posse, advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. Então o ponto é o seguinte: foi feita uma cessão de direitos hereditários de um apartamento. Por mais que nós estejamos questionando se aquela cessão é nula, anulável, ineficaz, fato é que o cessionário da cessão de direitos hereditários, dessa renúncia translativa, ele está na posse do bem. Então, ele tem legitimidade para opor os embargos de terceiro? Sim, súmula 84 do STJ embasou, que é uma súmula que diz respeito a compromisso de compra e venda, promessa de compra e venda, embasou a posição da corte aqui também. Embasou a posição da corte aqui. Então, é possível? É possível. Beleza? Só o fato dele estar na posse do bem já lhe outorga o direito a opor os embargos de terceiro. E aquele sucessor pode questionar se a cessão de direitos hereditários ela foi válida, não foi válida, se é ineficaz, se é inexistente. Enfim, ele está na posse, então pode opor o embargo, fundamentado pela súmula 84 do STJ. Vai bem o STJ aqui, na minha opinião. A posse, ela é um direito, a meu ver,
de igual importância frente à propriedade. Então, para você ter legitimidade para opor embargo de terceiro, você não precisa ser proprietário, basta ser o possuidor. Acabou. Beleza? Maravilha. Próximo julgado, RESP 1.812.465 de Minas Gerais, fala sobre denúncia e locação residencial. Olha o destaque. A notificação premonitória constitui pressuposto processual para a ação de despejo em locação por denúncia vazia de contrato por prazo indeterminado. Galera, muita atenção, decisão importantíssima. Veja, denúncia é a extinção contratual por vontade de apenas uma das partes. Essa é a nossa denúncia. Extinção por vontade de apenas uma das partes. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá, né? Estou aqui melhorando a nossa iluminação. É a extinção por vontade de apenas uma das partes. Maravilha. A Lei 8245 de 91, ela de forma muito clara disciplina a denúncia. Ela diz que nos contratos por prazo determinado, durante o vigor do contrato, o locador não pode denunciar, mas o locatário pode denunciar desde que pague uma multa. Artigo 4º da 8245. Maravilha. Nas locações residenciais, nós temos dois grandes regimes. A locação de até 29 meses, que está no artigo 47, e a locação de 30 meses ou mais, que está no artigo 46. Tanto na locação de até 29 meses, quanto na locação de 30 meses ou mais, quando chega ao final do contrato e as partes não se manifestam acerca da sua extinção, ocorre a prorrogação por prazo indeterminado. Durante a prorrogação por prazo indeterminado, o locatário ele pode a qualquer tempo fazer uma denúncia vazia. Denúncia vazia é denúncia imotivada, beleza? Ele pode fazer uma denúncia vazia, uma denúncia imotivada e sem pagar qualquer tipo de multa. No período de prorrogação por prazo indeterminado, quando o contrato era um contrato de até 29 meses, o locador também pode denunciar, mas é uma denúncia cheia, é uma denúncia justificada, uma denúncia motivada, e as hipóteses que o locador pode justificar a sua denúncia estão lá no artigo 47. Quando o contrato é de 30 meses ou mais e está prorrogado por prazo indeterminado, o locador pode fazer denúncia também vazia, também imotivada. A questão fala sobre uma denúncia, o contrato é o contrato de 30 meses, então a gente aplica o artigo 46, que foi prorrogado por prazo indeterminado, beleza? Prorrogado por prazo indeterminado, e o locador denunciou, denúncia vazia, ele denunciou. A questão o locador ele tem que notificar o locatário para sair do imóvel, ou ele já pode entrar direto com a ação de despejo? Olha o destaque. A notificação premonitória constitui pressuposto processual para a ação de despejo em locação por denúncia vazia de contrato por prazo indeterminado. Então, a notificação, o locador, nesse contrato, pode fazer denúncia vazia. Ele não precisa motivar a sua denúncia. Mas a notificação, de acordo com a STJ, é pressuposto processual para a ação de despejo. Olha que interessante. Pressuposto processual para a ação de despejo. Beleza? A notificação prévia. E aí o inteiro teor tem um trechinho que diz, não seria permitido ao locador ajuizar uma ação de despejo sem ser conferido ao locatário o aviso prévio de que trata o parágrafo 2º do artigo 46. Vai bem, eu acho que quanto mais a gente tem uma densidade social muito grande aqui. É uma ação de despejo, o locatário vai ser retirado do imóvel em que ele reside, é uma locação residencial. Então é claro que ele tem que ser antes notificado, temos uma densidade social enorme aqui. Próximo julgado, vamos que vamos. RESP 1.861.025 do Distrito Federal. E aí a gente tem aqui uma questão que envolve mais uma vez civil e processo civil, mais uma vez embargos de terceiro
em compromisso de compra e venda, súmula 84 do STJ, olha o destaque. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro de imóvel adquirido na planta que se encontra em fase de construção. Galera, atenção! A promessa de compra e venda produz regularmente efeitos entre as partes, independentemente de registro. O registro de uma promessa de compra e venda é para que a promessa produza efeitos em face de terceiros. Para produzir efeitos entre as partes contratantes, é irrelevante o registro. E vejam, mais uma vez, ele está aplicando a súmula 84 da própria Corte Superior. Olha, a posse já outorga legitimidade para a oposição de embargos de terceiro. Então, um promitente comprador, que tem a posse do imóvel, sofre uma constrição patrimonial indevida nesse imóvel e o registro, a promessa de compra e venda não foi levada a registro. Ele pode fazer uso dos embargos de terceiro para questionar essa constrição? Pode. Súmula 84 do STJ já é um posicionamento pacificado de que o possuidor pode. E aqui, o bacana da decisão é que a promessa de compra e venda não precisa estar registrada para que esse faça uso dos embargos de terceiro. Olha só o trechinho do inteiro teor que eu separei. Frise-se que a posse que permite a oposição dos embargos de terceiro é tanto a direta quanto a indireta. Esse ponto é muito legal. Quando a gente fala em posse, é direta ou indireta. Beleza? E aí vem um trecho bacana também no final do julgado. Na hipótese, o imóvel adquirido ainda estava em fase de construção, razão pela qual o instrumento particular de compra e venda deve ser considerado para a comprovação da posse, admitindo-se por via de consequência a oposição dos embargos de terceiro. Nota, o imóvel nem estava pronto. Então o promitente comprador celebrou a promessa, a posse que ele tinha do bem não era uma posse direta porque não tinha ainda o próprio bem. Então, a promessa de compra e venda transfere para o promitente comprador apenas os direitos à aquisição daquela determinada propriedade. E a simples posse indireta, já considerada como sendo titularizada pelo promitente comprador, uma vez que o imóvel, a construção ainda não tinha sido concluída, já permite a oposição dos embargos de terceiro. Decisão acertada, decisão interessante, que cada vez mais amplia a possibilidade do uso dos embargos de terceiro e também amplia os efeitos desse direito tão importante que é a posse. Próximo julgado. Vamos lá. É o nosso recurso em MS 56.941 do Distrito Federal. E aí a gente vai mais uma vez para uma questão de civil, processo civil e registral, né? Olha o destaque. Temos é sobre a ação negatória de paternidade, ação negatória de filiação. E aí o destaque diz: a averbação de sentença proferida em ação negatória de filiação não consubstancia em si um direito subjetivo autônomo das partes litigantes, tampouco se confunde com o direito personalíssimo ali discutido. Veja, o direito subjetivo que tem os pais é de discutir a filiação. Então o STJ diz: olha, pai, você tem o direito subjetivo de propor uma ação negatória de filiação, dizendo: eu não sou pai. Agora, a partir do momento que nós temos uma decisão julgando procedente esse pleito, dizendo: você não é o pai, você tem que averbar essa sentença no registro civil de pessoas jurídicas, é uma obrigação imposta. Olha só, nos termos do artigo 10, inciso 2 do Código Civil, faz-se a averbação de registro público dos atos judiciais e extrajudiciais que declarem ou reconheçam a filiação. Assim, a averbação constitui ato acessório destinado a modificar o teor constante no registro, em virtude de determinação judicial. Então, a averbação é um ato acessório, decorrente da decisão judicial.
decorrente da decisão judicial. Então veja, a paternidade ela é extinta, a relação de filiação ela é extinta com a decisão judicial. Levar à averbação o ato tem caráter acessório, tanto que um outro trecho do inteiro teor é: não há como confundir o exercício do direito subjetivo de ação de caráter personalício, que é a propositura da ação negatória de paternidade, cuja prerrogativa é exclusiva das pessoas inseridas nesse vínculo, com o ato acessório da averbação da sentença de procedência transitada em julgado, que se afigura como mera consequência legal obrigatória. Na eventualidade de tal proceder não ser observado, o que no caso deu-se em virtude de falha do serviço judiciário, houve expedição, mas não houve encaminhamento do mandato para averbação no ofício, não se impõe à parte interessada o manejo de especificação para esse propósito. Veja, você não precisa propor uma ação determinando a averbação da sentença negatória de paternidade. A averbação é uma consequência natural da própria sentença. Então não precisa estar dizendo na sentença que o RCPN é obrigado a averbar. É uma decorrência natural, Tanto que olha a parte final do inteiro teor: não se impõe à parte interessada o manejo de especificação para esse propósito. A providência da averbação da sentença, por essa razão, não se submete a qualquer prazo, seja ela decadencial ou prescricional. Então você pode pleitear a qualquer tempo a averbação e não precisa manejar uma ação para isso, porque é uma decorrência natural da própria ação negatória de paternidade, caso seja julgado procedente. Enfim, vamos lá. Boa decisão, já era uma coisa, acho que lógica, né? Mas foi bom o STJ pacificar isso. Vamos lá, estamos chegando ao fim. Próximo julgado, recurso especial 1.851.104 de São Paulo, mais uma vez envolvendo civil, processo civil e registro. O tema é contrato de compra e venda, desmembramento de imóvel, né? E aí o destaque diz: a averbação do desmembramento do imóvel urbano é condição indispensável para a procedência da ação de adjudicação compulsória. Claro, gente, olha só. Eu sou proprietário de um terreno em área urbana. Eu posso desmembrar esse terreno? Posso, não tem problema nenhum. Eu posso desmembrar esse determinado terreno. Agora, o desmembramento impõe ao particular a obrigação de fazer um projeto para aquele desmembramento. A gente tem até uma lei específica de loteamentos urbanos, 6766, né? Enfim, de 76, né? Lei 6766 de 79, 6766 de 79, e também a Lei 58 de 37, a gente vai falar sobre elas. Mas eu tenho que fazer um projeto de desmembramento, levar esse projeto à prefeitura, a prefeitura, né, que é o PAR, é o projeto de aprovação, PAL, desculpa, projeto de aprovação de loteamento, com o processo administrativo que correu na prefeitura chegando ao final, eu levo o próprio processo administrativo e a permissão de loteamento, eu levo até a averbação no Registro Geral de Imóveis. A partir do momento em que o PAL ele é levado à averbação no RGI, é que eu ganho matrículas individualizadas para esses lotes que surgem. E aqui nós temos uma ação de adjudicação compulsória proposta antes do PAL ser levado à averbação no RGI. Aí o STJ disse: olha, a averbação do desmembramento do imóvel é condição indispensável para a procedência da ação de adjudicação compulsória. Claro, eu realizo o desmembramento, não levo à averbação, eu realizo o desmembramento, não levo à averbação, prometo vender aquele lote para você, você paga o valor total daquele lote e eu me nego a assinar a escritura definitiva de compra e venda. Você move uma ação de adjudicação contra mim, adjudicação compulsória contra mim, referente àquele lote específico, beleza? Ora, você pode propor ação de adjudicação compulsória para que você garanta a assinatura da escritura definitiva de compra e venda? Sim,
mas só depois que o desmembramento for averbado no RGI, porque senão nós não temos uma matrícula nova, nós não temos um objeto próprio para a ação de adjudicação compulsória. Então vai bem aqui o STJ, artigo 37 da 6766 de 79, também lei 58 de 37, que dispõe sobre o loteamento, né, de terrenos urbanos. E o artigo 37 da 6766, ele é claro ao dizer o seguinte, ó, é vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Pronto. Então, assim, a existência de imóvel é que justifica a própria propositura da adjudicação compulsória. Se eu não levei o desmembramento a registro, aquele lote individualizado para ser objeto de uma ação de adjudicação, ele não existe ainda. Então, a gente tem que averbar primeiro o desmembramento e aí depois, sim, é possível a propositura da ação. Vamos lá, próximo RESP, é o último. Deixa eu ver se é o último aqui. É o último, gente, olha que maravilha, vamos lá. Agora envolve direito do consumidor, né? Civil e consumidor. RESP 1.771.169 de Santa Catarina, morte de paciente atendido em hospital particular conveniado ao SUS. Aqui a gente tem questões interessantes. Primeiro, pelo seguinte, olha só o destaque. Na hipótese de responsabilidade civil de médicos pela morte de paciente em atendimento custeado pelo SUS, incidirá o prazo do artigo 1º, letra C da Lei 9494 de 97, segundo a qual prescreverá em 5 anos a pretensão de obter indenização. Bom, primeiro a gente tem que deixar claro que a participação complementar da iniciativa privada na execução de serviços de saúde, ela pode existir e deve ser formalizada a partir de contrato ou convênio com a administração pública, beleza? A Lei 8080 de 90 permite isso, a Lei 8666 de 90 permite isso, temos portarias citadas no julgado, enfim. É possível, então, que a rede privada integre de forma complementar o Serviço Único de Saúde, através de contrato ou algum tipo de convênio. Problema nenhum com relação a isso. Tem um trecho do inteiro teor que eu queria ler para a partir dele a gente discutir algumas coisas. A participação complementar da iniciativa privada, seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais, na execução de atividade de saúde, caracteriza-se como serviço público indispensável e universal, uti universi, o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC. Atenção! O serviço público ele pode ser uti universi ou uti singuli, utilização universal ou utilização singular, beleza? Quando o serviço tiver um destinatário certo, determinado, quando o serviço for divisível, ele é um serviço de utilização singular. Quando não, é um serviço de utilização universal, beleza? O serviço de utilização universal, como a saúde pública, ele pode ser prestado pela administração pública ou pode ser delegado para o particular, como muito bem trata as leis aqui específicas, beleza? Através de um contrato, através de um convênio. Os serviços de utilização singular nem se falam, esses são delegados o tempo inteiro. Agora a questão é, o Código de Defesa do Consumidor, ele regula qual desses serviços públicos? A jurisprudência bem consolidada do STJ é no sentido de que o CDC regula apenas os serviços públicos de utilização singular, porque são aqueles serviços divisíveis, são aqueles serviços que o destinatário ele pode ser identificado. Então, seriam esses os regulados pelo CDC. Os serviços de utilização universal, indivisíveis, destinatários incertos, não. O CDC não regula, portanto, outras leis específicas deveriam incidir. Esse é o ponto. Claro que a gente tem autores que vão dizer o contrário, vão tentar sugerir que também os serviços de utilização universal eles sejam regulados pelo nosso CDC, mas não é a posição que prevalece no nosso STJ. Então, a discussão é, se a saúde pública
por mais que, nesse caso, prestada por um particular, é um serviço de utilização universal, se o CDC não disciplina a questão, que diz respeito aos prazos prescricionais, o artigo 27 do CDC ele está afastado. Artigo 27 que diz que para fatos do produto ou do serviço, o prazo prescricional é o prazo de 5 anos. Então está afastado o artigo 27 e o STJ diz que a gente deve aplicar o artigo 1º, letra C, da Lei 9494 de 97, que é a lei que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a fazenda pública. Então esse é o prazo, e o prazo é o prazo de 5 anos, segundo o qual prescreverá em 5 anos o direito de obter indenização dos danos causados pelos agentes de pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. No final das contas, nós chegaríamos ao mesmo prazo, porque o artigo 27 também traz um prazo prescricional de 5 anos. O lance é definir qual a legislação aplicável, e o STJ traz essa questão como sendo uma questão controvertida. Ele não poderia dizer assim, independentemente de qual lei é aplicada, o prazo prescricional é de 5 anos, porque senão daria ensejo a levantarmos a tese de que o CDC seria aplicado a serviços públicos de utilização universal, e o que o STJ rechaça essa tese. Então, o STJ que deixa claro, por mais que o prazo seja o mesmo, 5 anos, para a vítima, para a pessoa física vítima, propor ação em face daquela prestadora de serviço público, da pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, por mais que o prazo seja o mesmo, 5 anos, é a Lei 9494 que está sendo aplicada, não é o CDC não, tá? Porque CDC não pode ser aplicado para regular serviços de utilização universal. É a tese do STJ. Então, muito cuidado. Beleza? Bom, terminamos. Foram vários julgados de direito civil, tocando o direito registral, tocando o direito do consumidor, tocando até o direito processual. Qualquer dúvida, esse vídeo, claro, vai estar lá no IGTV. Também eu sempre disponibilizo no meu canal do YouTube, Rafael da Mota Mendonça. Meu meu Instagram você conhece, prof.Rafael Mendonça. Vai estar lá no IGTV. Qualquer dúvida, manda. Meu direct está super aberto e o que eu quero é discutir com vocês esses temas tão importantes de direito civil. Até o próximo informativo, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Bons estudos. Adorei reencontrar vocês. Tchau, valeu.